nós temos uma tabela, que ninguém precisa decorar essa tabela. Mas o que acontece? Aqui está mostrando o calor sensível de várias substâncias. A gente observa que a água tem um dos maiores calores específicos, tá? Então nós temos aí, ó, o alumínio baixíssimo, porque o alumínio troca calor com facilidade com o meio ambiente. E assim vai. Então, pessoal, esse calor específico, ele depende de cada substância, tá? Ninguém precisa decorar esses valores, né? Porque esses valores estão na tabela. A tabela é para ser consultada, ok? Lembrando que a variação de temperatura no Sistema Internacional de Medidas é sempre o Kelvin, porque depois eu vou observar que a energia térmica também pode ser dada em Joule. E aí, a variação de temperatura do Sistema Internacional é o Kelvin. Mas a gente sabe que na escala Celsius e na escala Kelvin, a variação de temperatura é a mesma, então a gente não precisa se preocupar em passar de uma unidade para outra, ok? Então, dando continuidade aí, vou virar aqui a nossa tabela aqui. Tudo improvisado, galera, isso aí. Depois a gente vai melhorando. Isso aí, primeiro aí, para não deixar vocês assim tão órfãos de conhecimento, né? Então a gente vai improvisando aí as coisas. Então aqui, ó, no Sistema Internacional de Medidas, a caloria ela pode ser dada por caloria, ou joule. Quando expressar em joule, significa energia térmica. Então toda vez que ele pedir quantidade de calor, quantidade de energia térmica, então nós temos lá o calor sensível em calorias ou em joule, energia térmica em joule. Então, para passar de uma unidade para outra, bem simplesinho. Uma caloria, aproximadamente 4,2 joule, ou seja, 4,186. Então a gente vai usar um 4,2, aproximando, arredondando, para facilitar as contas. Então, se ele pedir quantidade de calor sensível, caloria, se ele pedir energia térmica, passa para joule, pronto, uma quantia bem facilzinha, pode ser só multiplicar esse fator, ou então montar uma regra de 3. E aí, pessoal, queria falar um pouquinho sobre a caloria, porque caloria é uma coisa que a gente escuta falar todo dia, né? Esse pessoal que vai malhar, vai fazer ginástica na academia, né? Quer perder calorias para emagrecer. Então, para mostrar como essa caloria é uma unidade bem sensível, tá? Então, eu estou aqui com um exemplo de uma caixa aqui, ó, 0 cal, certo? Então, 0 calorias. E aí, na própria caixa, ele está informando que um envelopezinho desse, ó, de 0 cal, 0 caloria, possui 3.000 calorias. Está aqui escrito na cor. Cada envelope contém 3 quilocalorias, ou cacau, quilocalorias, ou seja, 3.000 calorias. Então, esse pacotinho aqui, esse envelopezinho de açúcar, que está escrito 0 cal, ele tem 3.000 calorias. Só para mostrar para vocês que essa unidade de calorias é uma unidade muito pequena. Então aqui, ó, peguei aqui um biscoito, ó, não fazendo propaganda, mas é um biscoitinho de chocolate. Observando aqui a sua legenda, ele diz assim, ó, valor energético, 145.000 calorias. Gente, um pacote de biscoito desse, 145.000 calorias. Em kilojoule, aproximadamente 609 kilojoules de calorias. Batata frita, vocês tanto gostam, ó, tá aqui na legenda, tem 136.000 calorias. Então, só para mostrar para vocês que essa unidade de calorias, ela é bem sensível, ela é bem flexível, varia com muita facilidade, né? Então, observando o nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina, né, que produz energia a todo momento para manter a temperatura do nosso corpo em torno de 35 graus, 37 graus, não é isso? Então, o que acontece? O teu corpo está sempre produzindo energia para equilibrar essa temperatura, tá? Se você está num ambiente frio, o teu corpo vai trocar a temperatura com esse ambiente frio, então o teu corpo vai produzir energia, né, para você equilibrar. Então, quando você consome energia, chega um momento que ele começa a querer, ó, estou precisando de energia, minha energia está baixa. Então você sente fome e através dos alimentos, né, você começa a recompor essa energia que você perde, que o teu corpo gasta aí no dia a dia. E aí, pessoal, para encerrar aqui essa parte, nós temos o que a gente chama de capacidade térmica.
Então, capacidade térmica é dada pela razão entre quantidade de calor e variação de temperatura. Então, isso quer dizer o quê? Capacidade térmica de um corpo corresponde à quantidade de calor que esse corpo tem que absorver para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, se eu tenho lá um corpo que tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius, então isso quer dizer que esse corpo precisa absorver 10 calorias para que a temperatura dele varie em 1 grau Celsius. Tá? Então, isso é capacidade térmica. Tá? Então, pessoal, esse aí é o primeiro momento de calorimetria, né? Observando que eu vou encaminhar para vocês no e-mail da turma uma lista de exercícios de calorimetria que a irmã deve passar para vocês na sexta-feira. Deem uma olhadinha nessa videoaula. Essa videoaula vai estar no YouTube, tá, pessoal? Com o endereço professor Orlando Carvalho, tá? E aí dê uma olhadinha, faça suas críticas. Vamos marcar um horário lá no YouTube para a gente bater um papo, né? Tirar as dúvidas. Inclusive, na nossa próxima videoaula, nós vamos tirar dúvidas da lista passada de dilatação térmica e também dessa lista de calorimetria. Valeu, galera. Tudo bom? Um abração.